milionário. Descobriu que sua esposa por contrato era intocada e rasgou o acordo na mesma hora. Um simples documento se tornou pó quando ele percebeu que o que sentia já não era parte de um contrato, mas de algo muito mais profundo. A chuva batia forte nas janelas do pequeno apartamento em Copacabana, enquanto Lara Mendes assinava o documento que mudaria sua vida para sempre. Suas mãos tremiam ligeiramente, segurando a caneta Montblanc que o advogado havia emprestado, uma caneta que provavelmente valia mais que 2 meses de seu antigo salário como professora. "Tem certeza sobre isso, senhorita Mendes?" perguntou o Dr. Henrique Rocha, o advogado da família Almeida, ajustando os óculos enquanto observava a jovem de 25 anos revisar as cláusulas do contrato pela última vez. "Tenho", respondeu Lara, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. "Minha mãe precisa desta cirurgia. É a única forma de conseguir o dinheiro a tempo." O contrato era claro em seus termos: casamento por 2 anos com Daniel Almeida, herdeiro de um dos maiores impérios empresariais do Brasil. Em troca, ela receberia R$500 mil imediatamente, suficiente para custear o transplante de coração que sua mãe, Dona Rosa, desesperadamente precisava, mais uma mesada mensal de R$50 mil durante a duração do acordo. As cláusulas eram específicas. Ela moraria na mansão da família em Ipanema, acompanharia Daniel em eventos sociais quando necessário e manteria a fachada de um casamento feliz diante da sociedade e da mídia. Em contrapartida, ambos manteriam vidas pessoais completamente separadas, quartos separados, nenhuma expectativa de intimidade física e liberdade total para relacionamentos extraconjugais, desde que discretos. "O Sr. Daniel está ciente de todos os termos?" perguntou Lara, relendo a cláusula sobre a separação física dos cônjuges. "Perfeitamente. Foi ideia dele, na verdade", respondeu o Dr. Henrique. "Ele precisa se casar para acessar a herança deixada pelo avô, uma exigência um tanto antiquada do testamento, mas válida legalmente. Prefere um acordo claro a um casamento real com complicações emocionais." Lara assentiu, embora algo em seu peito se apertasse com a frieza da situação. Tinha ouvido falar de Daniel Almeida através das revistas de sociedade, 32 anos, formado em administração pela FGV e MBA em Harvard, conhecido por ser um empresário brilhante e um solteiro convicto. As fotos sempre o mostravam em eventos sociais, acompanhado de mulheres diferentes, nunca a mesma 2 vezes. "Há uma cláusula adicional", disse Dr. Henrique, virando para a última página. "Uma bonificação de R$1 milhão se o casamento se mantiver pelos 2 anos completos, sem escândalos públicos ou quebra de contrato. R$1 milhão. Lara fez as contas mentalmente. Seria suficiente para garantir o tratamento contínuo de sua mãe, comprar um apartamento pequeno e talvez voltar aos estudos para fazer a pós-graduação em literatura que sempre sonhara. "Onde eu assino?" perguntou ela. 3 horas depois, Lara estava no cartório de registro civil mais luxuoso do Rio de Janeiro, vestindo um vestido branco simples que havia comprado às pressas numa loja de departamento. Não era o casamento que havia sonhado quando criança. Sem flores, sem família, sua mãe estava internada. Sem amor. Daniel Almeida a esperava ao lado do oficial, vestindo um terno cinza escuro que certamente custara mais que um carro. Ele era mais alto do que parecia nas fotos, com cabelos castanhos perfeitamente penteados e olhos verdes que a avaliaram rapidamente quando ela entrou. "Lara", disse ele, estendendo a mão formal quando ela se aproximou. "Daniel Almeida, prazer conhecê-la finalmente." "O prazer é meu", respondeu ela, apertando sua mão e notando como era firme e quente. A cerimônia durou exatos 15 minutos. Eles disseram sim quando solicitados, assinaram os papéis necessários e Daniel depositou um beijo casto e rápido em sua bochecha quando o oficial os declarou marido e mulher. Não houve festa, não houve celebração. Apenas 2 advogados como testemunhas e a transferência bancária confirmada no celular de Lara. "O carro está esperando", disse Daniel quando saíram do cartório. "Vamos para casa para que você possa se instalar." Casa. A palavra soou estranha aplicada àquela situação. Lara olhou para o anel de casamento simples que agora adornava seu dedo, uma aliança de ouro branco, sem nenhuma ornamentação,
escolhida especificamente para não dar a impressão de romance excessivo. A mansão dos Almeida, em Ipanema, era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos das revistas. Jardins perfeitamente cuidados, uma piscina infinity com vista para o mar e uma arquitetura moderna que misturava elegância e conforto. Lara tentou não demonstrar o quanto estava intimidada. Teresa vai mostrar seu quarto, disse Daniel quando entraram, gesticulando para uma mulher de meia idade vestida com um uniforme impecável. Jantar é servido às 8, mas você pode comer no quarto se preferir. Minha agenda está na geladeira da cozinha. Há alguns eventos nas próximas semanas que vamos precisar comparecer juntos. A formalidade dele era quase dolorosa. Lara se perguntou se ela seria tratada mais como funcionária do que como esposa durante os próximos 2 anos. Daniel! Ela o chamou quando ele se dirigia para o que presumiu ser seu escritório. Sim? Obrigada pelo que está fazendo. Sei que é apenas negócio, mas minha mãe vai viver por causa disso. Por um momento, algo passou pelos olhos verdes dele. Curiosidade, talvez até um lampejo de humanidade. Mas desapareceu tão rapidamente que Lara não teve certeza se realmente viu. De nada, disse ele simplesmente, e desapareceu pelo corredor de mármore. Enquanto Teresa a conduzia pelas escadas de Mogno, em direção ao quarto que seria seu pelos próximos 2 anos, Lara se perguntou em que exatamente havia se metido. O dinheiro estava garantido, sua mãe estava salva, mas ela tinha a sensação de que havia vendido muito mais que 2 anos de sua vida. Havia vendido a possibilidade de amor verdadeiro. O que ela não sabia era que, no andar de baixo, Daniel estava parado na porta de seu escritório, pensando na mesma coisa. Lara acordou na manhã seguinte numa cama king size tão confortável que por um momento esqueceu onde estava. O quarto que Teresa havia lhe mostrado era maior que a sala e cozinha de seu antigo apartamento juntas. Janelas do chão ao teto com vista para o mar, um closet que poderia abrigar o guarda-roupa de 10 pessoas e um banheiro com uma banheira de mármore que parecia ter saído de uma revista de decoração. Mas por mais luxuoso que fosse, ainda se sentia como uma prisão dourada. Desceu para o café da manhã às 8, como Teresa havia instruído, encontrando Daniel já sentado à mesa de jantar, lendo o Globo e tomando café preto. Ele usava uma camisa social azul clara e calças de alfaiataria, claramente se preparando para ir ao escritório. Bom dia, disse Lara hesitante, não sabendo bem qual era o protocolo para cumprimentar um marido por contrato. Bom dia, respondeu Daniel, sem levantar os olhos do jornal. Dormiu bem? Sim, obrigada. Lara se serviu de café e torradas, sentindo-se desconfortável com o silêncio formal entre eles. Há um evento hoje à noite, disse Daniel, finalmente dobrando o jornal e olhando para ela. Jantar de gala da Fundação Brasileiro de Caridade. Vamos precisar comparecer juntos. Claro, que tipo de roupa devo usar? Daniel a estudou por um momento, seus olhos verdes fazendo uma avaliação que a fez se sentir estranhamente exposta. Teresa tem o cartão de crédito da casa. Ela pode levá-la às compras hoje de manhã. Vista algo elegante, mas não chamativo demais. Lembre-se, o objetivo é convencer as pessoas de que somos um casal normal e feliz. Normal e feliz. Lara quase riu da ironia. Entendo. Há alguma coisa específica que devo saber sobre você? Hábitos, preferências, história pessoal? As pessoas vão esperar que uma esposa saiba essas coisas. Daniel pausou com a xícara de café na metade do caminho até a boca. Boa pergunta. Nunca pensei nisso. Pela primeira vez desde que o conhecera, Lara viu uma falha na armadura profissional dele. A admissão de que não havia considerado os detalhes práticos de fingir intimidade marital o fez parecer mais humano. Talvez devêssemos conversar sobre isso, sugeriu ela, para fazer a farsa mais convincente. Farsa, repetiu Daniel, como se a palavra tivesse um gosto amargo. Sim, suponho que é isso que é. Eles passaram a próxima meia hora trocando informações básicas. Suas comidas favoritas, hobbies, formações acadêmicas, histórias que poderiam contar sobre como se conheceram, através de amigos em comum num evento cultural. Era surreal, como 2 atores ensaiando um roteiro. Uma última coisa, disse Daniel quando se levantou para ir trabalhar. Hoje de manhã chegaram alguns presentes de casamento. Estão na sala de estar. Teresa pode ajudá-la a escrever os cartões de agradecimento.
Presentes de casamento para um casamento falso. Lara se perguntou se as pessoas que os enviaram perceberiam a ironia. Depois que Daniel saiu, Teresa apareceu com uma lista de lojas em Ipanema e Leblon. O senhor Daniel disse para não economizar, explicou a governanta gentilmente. Você vai precisar de várias roupas para os eventos sociais. A manhã de compras foi uma experiência surreal. Lara nunca havia entrado em lojas onde uma única bolsa custava mais que seu salário mensal como professora. As vendedoras a tratavam com deferência exagerada, assim que Teresa mencionava o nome Almeida, e ela se viu experimentando vestidos que custavam quantias absurdas. Este ficou perfeito na senhora, disse a vendedora da última loja, ajustando um vestido azul marinho de seda que abraçava suas curvas delicadamente. Muito elegante para um jantar de gala. Lara se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher que via. O vestido era lindo, sofisticado, transformando-a em alguém que parecia pertencer ao mundo de Daniel. Mas por baixo da seda cara, ainda se sentia como a professora de escola pública que havia aceito um casamento de conveniência para salvar a vida da mãe. Vamos levar este, disse Teresa, e Lara não teve coragem de perguntar o preço. Quando voltaram à mansão, Lara encontrou a sala de estar repleta de presentes elegantemente embrulhados. Cristais, prataria, obras de arte pequenas, tudo de pessoas que presumivelmente conheciam Daniel e queriam celebrar seu casamento. A ironia da situação quase a fez rir. Passou a tarde escrevendo cartões de agradecimento para pessoas que nunca havia conhecido, agradecendo por presentes para um casamento que havia durado 15 minutos e que terminaria em exatos 23 meses e 29 dias. Às 6 horas, começou a se arrumar para o jantar de gala. O vestido ficava perfeito. Teresa havia arranjado uma maquiadora e cabeleireira que a transformaram numa versão glamurosa de si mesma, e os sapatos de salto alto que havia comprado a faziam se sentir mais alta e confiante. Quando desceu a escada às 7h30, Daniel estava esperando no hall, ajustando os punhos da camisa. Ele usava smoking preto que destacava seus ombros largos e fazia seus olhos verdes parecerem ainda mais intensos. Quando ele a viu, parou no meio do movimento. Por um longo momento, eles se olharam em silêncio, e Lara sentiu algo elétrico no ar entre eles. Você está linda, disse Daniel finalmente, sua voz ligeiramente rouca. Obrigada, respondeu Lara, sentindo as bochechas corarem. Você também está muito elegante. Daniel limpou a garganta e ofereceu o braço. Pronta para nossa primeira apresentação como casal? Lara entrelaçou o braço no dele, notando como era sólido e quente mesmo através do tecido do smoking. Pronta. Mas conforme caminhavam em direção ao carro, ambos se perguntavam por que fingir ser um casal estava começando a parecer menos como trabalho e mais como algo que poderiam genuinamente querer. O jantar de gala da Fundação Brasileiro de Caridade acontecia no Hotel Copacabana Palace, e Lara sentiu o estômago se apertar quando viu a quantidade de fotógrafos na entrada. Flashes disparavam incessantemente, capturando a chegada das personalidades mais influentes do Rio de Janeiro. Lembre-se, sussurrou Daniel enquanto o motorista abria a porta do carro. Somos um casal apaixonado há 2 anos. Nos conhecemos num vernissage de arte, nos casamos depois de 1 ano de namoro e estamos muito felizes juntos. Entendi, respondeu Lara tentando controlar os nervos. E se alguém perguntar por que casamos tão discretamente? Queríamos algo íntimo, só família e amigos próximos. Daniel respondeu automaticamente, claramente tendo ensaiado essas respostas. Você está pronta? Lara respirou fundo e assentiu. Daniel saiu primeiro e depois se virou para ajudá-la, oferecendo a mão como um cavalheiro perfeito. Quando ela emergiu do carro, houve um aumento visível no interesse dos fotógrafos. Daniel, quem é a linda acompanhante? Gritou um repórter. Minha esposa Lara Almeida, respondeu Daniel com um sorriso que parecia genuíno, passando o braço pela cintura dela de forma possessiva, mas respeitosa. Esposa, Lara Almeida. Ouvir seu novo nome sendo pronunciado publicamente fez a realidade da situação atingi-la com força total. Quando se casaram? Por que não soubemos nada? Gritou outro repórter. Preferimos manter nossa vida privada discreta, disse Lara, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz.
O casamento é sobre nós dois, não sobre espetáculo. Daniel olhou para ela com aprovação e ela sentiu um calor estranho no peito por ter impressionado. Dentro do hotel, o salão estava decorado com flores brancas e douradas, mesas elegantemente postas e um quarteto de cordas tocando música clássica. Era um mundo completamente diferente do que Lara conhecia, mas ela se forçou a manter a postura ereta e o sorriso confiante. Daniel, querido. Uma mulher loira de aproximadamente 50 anos se aproximou deles, vestindo um vestido de grife e joias que provavelmente valiam mais que uma casa. Você finalmente trouxe alguém. E quem é esta linda criatura? Beatriz, esta é minha esposa, Lara, disse Daniel. E novamente Lara notou como ele conseguia fazer a palavra esposa soar convincente. Lara, Beatriz Monteiro, uma velha amiga da família. Esposa? Beatriz olhou de Daniel para Lara com surpresa evidente. Mas como... Vocês se casaram? Há uma semana, respondeu Daniel calmamente. Decidimos fazer algo íntimo, só nós dois. Que romântico, exclamou Beatriz. Mas Lara notou um brilho calculista em seus olhos. E o que você faz, querida Lara? Sou professora, respondeu Lara honestamente. Mas recentemente deixei a sala de aula para me dedicar a projetos sociais. Não era exatamente mentira. Ela havia pedido demissão da escola quando soube que precisaria estar disponível para eventos sociais. O dinheiro do contrato tornava isso possível. Que nobre, disse Beatriz, com um sorriso que não chegava aos olhos. Daniel sempre foi atraído por causas sociais. A forma como ela disse causas sociais deixou claro que não era exatamente um elogio. Lara sentiu Daniel se tensionar ao lado dela. Se nos dão licença, disse Daniel educadamente, vamos cumprimentar os outros convidados. Conforme circulavam pelo salão, Lara percebeu que estava sendo avaliada por todos os presentes. As mulheres analisavam seu vestido, suas joias, sua postura, procurando falhas. Os homens a olhavam com curiosidade, claramente se perguntando como ela havia fisgado um dos solteiros mais cobiçados do Rio. Você está se saindo muito bem, murmurou Daniel quando parou para pegar 2 taças de champanhe. Beatriz pode ser difícil, mas você a impressionou. Ela me odeia, disse Lara baixinho. Ela estava interessada em me apresentar à sobrinha, explicou Daniel com um meio sorriso. Você arruinou os planos dela. Desculpe por estragar suas oportunidades românticas, brincou Lara. E se surpreendeu quando Daniel riu genuinamente. Acredite, você me fez um favor. Durante o jantar, Lara se viu sentada entre Daniel e um empresário do setor petrolífero que insistia em explicar os detalhes de sua última aquisição. Daniel, notando seu desconforto, se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Se ele mencionar perfuração marítima mais uma vez, eu invento uma emergência. O hálito quente dele contra sua orelha fez Lara se arrepiar, e ela teve que se lembrar de que estava apenas representando. Mas quando olhou para Daniel, viu algo em seus olhos que parecia mais real que acting. Daniel Almeida. Uma voz masculina interrompeu o momento. Um homem alto e moreno se aproximou da mesa. Pensei que nunca veria o dia em que você se casaria. Roberto Santos, disse Daniel, levantando-se para cumprimentar o homem. Lara, este é Roberto, um velho amigo da faculdade. Roberto, minha esposa Lara. Prazer em conhecê-la, disse Roberto beijando a mão de Lara de forma exagerada. Tenho que admitir, Daniel, estou chocado. Você sempre disse que casamento era uma instituição ultrapassada. Lara sentiu Daniel hesitar por uma fração de segundo. As pessoas mudam, Roberto, especialmente quando encontram a pessoa certa. E como vocês se conheceram? Perguntou Roberto, claramente curioso. Num vernissage, respondeu Lara rapidamente, lembrando-se da história ensaiada. Daniel estava admirando uma pintura e eu discordei da interpretação dele. Ela disse que eu não entendia nada de arte, acrescentou Daniel, entrando na narrativa. Foi amor à primeira vista, Roberto riu. Típico de você se apaixonar por uma mulher que o contraria. Depois que Roberto se afastou, Daniel olhou para Lara com algo que parecia admiração. Você é uma boa atriz. Obrigada, disse Lara. Mas a palavra atriz a incomodou, porque não parecia que estava atuando quando olhava nos olhos verdes dele. Quando voltaram para casa às 11 da noite, Lara se sentia exausta emocionalmente. 3 horas sorrindo, conversando
e fingindo ser uma esposa apaixonada havia drenado sua energia. Você foi perfeita, disse Daniel quando entraram no hall de mármore. Ninguém suspeitou de nada. Obrigada, respondeu Lara, tirando os sapatos de salto alto e suspirando de alívio. Essas pessoas sempre são tão intensas? A alta sociedade carioca pode ser um campo minado, admitiu Daniel, afrouxando a gravata. Especialmente para newcomers, mas você se defendeu muito bem. Eles subiram a escada em silêncio, mas quando chegaram ao corredor onde ficavam seus quartos, Daniel parou. Lara? Sim? Você mencionou que era professora. Que matéria? A pergunta a surpreendeu por ser pessoal. Literatura, ensino médio, numa escola pública em Tijuca. Você gostava? Amava, respondeu ela sinceramente. Especialmente quando conseguia fazer um aluno se apaixonar por um livro que antes achava chato. Daniel assentiu pensativo. Deve ter sido difícil deixar. Foi, admitiu Lara. Mas às vezes precisamos fazer sacrifícios pelas pessoas que amamos. Algo passou pelos olhos de Daniel. Compreensão, talvez até admiração. Sua mãe deve ser muito importante para você. É tudo que tenho, disse Lara simplesmente. Como ela está? Desde a cirurgia? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Desde que assinaram o contrato, Daniel não havia perguntado uma única vez sobre sua mãe, ou sobre a razão que a levara a aceitar o acordo. Bem, respondeu ela, tocada por ele ter perguntado. Os médicos estão otimistas. O novo coração está funcionando perfeitamente. Fico feliz em saber, disse Daniel, e parecia sincero. Eles ficaram parados no corredor por um momento, uma intimidade estranha se formando entre eles. Daniel? Disse Lara impulsivamente. Por que você realmente aceitou fazer isso? O casamento por contrato, quero dizer. Não pode ser só pela herança. Daniel hesitou, claramente debatendo internamente quanto revelar. Meu avô era tradicional. Acreditava que um homem só se torna verdadeiramente responsável quando se casa e constitui família. Deixou a empresa para mim, mas com a condição de que eu me casasse antes dos 33 anos. E você não queria se casar de verdade? Não acredito no casamento, disse Daniel simplesmente. Vi meus pais se destruírem mutuamente em nome do amor. Vi amigos perderem metade de seus bens em divórcios amargos. Um contrato claro me pareceu mais seguro. Mais seguro, repetiu Lara, mas também mais solitário. Daniel a olhou com surpresa, como se ninguém nunca tivesse feito essa observação antes. Prefiro solidão à traição. Nem todos os casamentos terminam em traição, disse Lara suavemente. Não? Daniel arqueou uma sobrancelha. Você já foi casada? Teve relacionamentos sérios? Lara sentiu as bochechas corarem. Não, quer dizer, tive alguns namorados na faculdade, mas nada sério. Sempre estive muito focada em cuidar da minha mãe. Então você também escolheu segurança, observou Daniel. Dedicou sua vida a uma pessoa que não podia te decepcionar. A observação foi mais perceptiva do que Lara esperava e a incomodou por ser parcialmente verdadeira. Havia sempre uma desculpa para não se envolver emocionalmente. Primeiro os estudos, depois o trabalho, depois a doença da mãe. Talvez, admitiu ela, mas isso não significa que não acredito no amor. Acredita? Perguntou Daniel, genuinamente curioso. Acredito que duas pessoas podem se completar, que podem construir algo juntas que é maior que a soma de suas partes individuais, disse Lara. Só porque seus pais não conseguiram, não significa que seja impossível. Daniel a estudou por um longo momento. Você é mais otimista que eu. Ou menos cínica, corrigiu Lara com um pequeno sorriso. Boa noite, Lara, disse Daniel finalmente, mas não se moveu para ir para seu quarto. Boa noite, Daniel. Eles ficaram ali por mais alguns segundos, nenhum dos dois querendo quebrar o momento de conexão genuína que haviam compartilhado. Quando Lara finalmente entrou em seu quarto, se olhou no espelho e viu uma mulher diferente da que havia acordado naquela manhã. Não era apenas a maquiagem ou o vestido caro. Havia algo em seus olhos, uma vivacidade que não via há muito tempo. Enquanto se trocava, pensou na conversa com Daniel. Ele era mais complexo do que havia imaginado. Não apenas o empresário frio que aparecia nas revistas, mas alguém que havia sido machucado e escolhera proteção em vez de vulnerabilidade. No quarto ao lado, Daniel estava parado na janela, olhando para o oceano,
pensando na mesma coisa. Lara não era o que havia esperado quando o Dr. Henrique sugeriu um casamento por contrato. Havia imaginado alguém mais calculista, mais interessada no dinheiro do que no sacrifício que estava fazendo. Mas a mulher com quem havia passado a noite era inteligente, genuína e surpreendentemente corajosa. E quando ela falava sobre amor e relacionamentos, havia uma sinceridade em sua voz que o fazia se perguntar se talvez ele tivesse perdido algo importante ao escolher sempre o caminho mais seguro. Pela primeira vez, desde que assinara o contrato, Daniel se perguntou se 2 anos seriam tempo suficiente para descobrir quem realmente era Lara Mendes. Agora, Lara Almeida. E se 2 anos seriam tempo demais para manter as coisas puramente profissionais. 2 semanas depois do jantar de gala, Lara havia estabelecido uma rotina estranha, mas confortável na mansão dos Almeida. Acordava cedo para fazer exercícios na academia particular da casa, tomava café da manhã com Daniel quando ele não havia saído ainda para reuniões matinais, passava as manhãs lendo ou visitando sua mãe no hospital e as tardes cuidando da correspondência social que chegava constantemente. Era impressionante como o casamento de Daniel havia gerado interesse. Convites para jantares, eventos beneficentes, inaugurações e até mesmo entrevistas para revistas de sociedade chegavam diariamente. Lara estava aprendendo a navegar por esse mundo com a ajuda de Teresa, que se revelara uma fonte valiosa de informações sobre as famílias influentes do Rio. A senhora Rodrigues sempre usa vermelho nos eventos, explicava Teresa enquanto elas organizavam os RSVPs da semana. É como uma marca registrada dela. E nunca mencione política perto do Dr. Fernandes. Ele tem opiniões muito fortes e não aceita discordância. Lara ria das peculiaridades da alta sociedade, mas também começava a entender as regras não escritas que governavam aquele mundo. Era como aprender uma nova língua. Na quinta-feira à tarde, estava no escritório de Daniel organizando alguns documentos quando ele chegou em casa mais cedo que o usual. Parecia tenso e havia uma rigidez em seus ombros que ela aprendera a reconhecer como sinal de estresse. "Reunião difícil?" perguntou ela, olhando para cima dos papéis. "Você poderia dizer isso", respondeu Daniel, afrouxando a gravata e se jogando na poltrona atrás da mesa. "Meu conselho de administração está questionando algumas decisões que tomei recentemente. Quer falar sobre isso?" Daniel a olhou com surpresa. "Você se interessa por negócios?" "Me interesso por coisas que afetam as pessoas de quem gosto", respondeu Lara sem pensar, e depois parou, percebendo o que havia dito. Houve um momento de silêncio carregado entre eles. "De quem você gosta?" perguntou Daniel suavemente. Lara sentiu as bochechas corarem. Você sabe o que quis dizer. Somos amigos. Moramos na mesma casa. É natural me preocupar." "Amigos", repetiu Daniel. Mas havia algo em seu tom que sugeria que ele também estava começando a questionar essa definição. "Então", disse Lara, mudando de assunto, "o que o conselho está questionando?" Daniel hesitou, depois se inclinou para a frente. "Quero implementar um programa de educação nas comunidades carentes, usar parte dos lucros da empresa para construir bibliotecas e centros de estudo em favelas." Lara parou de organizar os papéis. "Isso é maravilhoso, Daniel." "Por que o conselho se opõe?" "Acham que é dinheiro desperdiçado, que nosso foco deveria ser maximizar lucros para os acionistas." Daniel passou a mão pelos cabelos em frustração. "Dizem que eu estou sendo idealista demais." "E você acha que está?" "Não sei", admitiu Daniel. "Talvez. Mas olho para você. Uma professora brilhante que teve que deixar a educação porque o sistema não valoriza adequadamente os educadores. E penso que talvez eu possa usar minha posição para fazer diferença real." O fato de que ela havia inspirado essa iniciativa fez o coração de Lara acelerar. "Daniel, isso é incrível. Quantas crianças poderiam ser beneficiadas?" "Potencialmente milhares", disse ele, seus olhos se iluminando conforme falava sobre o projeto. "Bibliotecas comunitárias, programas de tutoria, bolsas de estudo para estudantes excepcionais." "É isso", disse Lara, se levantando animada. "É exatamente isso que o país precisa. Investimento real em educação." A paixão na voz dela, a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre educação,
fez algo se mexer no peito de Daniel. Ele se levantou também, caminhando para onde ela estava. Você ajudaria? Perguntou impulsivamente. Com o projeto, quero dizer. Você entende de educação, conhece as necessidades reais? Claro, respondeu Lara sem hesitar. Seria uma honra. Eles estavam parados muito perto um do outro agora. A empolgação compartilhada, criando uma intimidade que nenhum dos dois havia planejado. Daniel olhava para o rosto animado dela, vendo uma beleza que ia além da aparência física. Era a beleza de alguém falando sobre sua paixão genuína. Lara, disse ele suavemente, sua mão se movendo inconscientemente para tocar o rosto dela. O som da campainha da porta quebrou o momento. Teresa passou pelo corredor anunciando que a modista havia chegado para a prova do vestido para o evento de sábado. Lara se afastou rapidamente, a realidade voltando com força. Eu deveria ir. A prova... Claro, disse Daniel, limpando a garganta e voltando para trás da mesa. Conversamos mais sobre o projeto depois, mas conforme Lara saía do escritório, ambos sabiam que algo havia mudado. A linha entre fingimento e realidade estava se tornando cada vez mais tênue. O evento de sábado era um leilão beneficente no Museu de Arte Moderna, e Lara usava um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos castanhos. Ela e Daniel haviam se tornado mais confortáveis um com o outro em público, suas interações parecendo mais naturais, menos ensaiadas. Vocês dois parecem cada vez mais apaixonados, comentou Regina Monteiro, uma conhecida fofoqueira da sociedade carioca, quando se aproximou deles durante o coquetel. O casamento nos fez bem, respondeu Daniel, passando o braço pela cintura de Lara de forma protetora. E quando podemos esperar pequenos Almeidas correndo pela mansão? Perguntou Regina com um sorriso malicioso. Lara engasgou com o champanhe e Daniel rapidamente respondeu. Estamos aproveitando ser apenas nós dois por enquanto. Mais tarde naquela noite, quando voltaram para casa, Lara estava excepcionalmente quieta. Daniel notou quando ela dispensou Teresa e subiu direto para o quarto, sem a conversa usual que haviam desenvolvido no fim das noites. Uma hora depois, ele ouviu ruídos vindos da cozinha. Desceu e encontrou Lara fazendo chá, vestindo um pijama de seda simples e com os cabelos soltos ao redor dos ombros. Ela parecia mais jovem assim, mais vulnerável. Não consegue dormir? Perguntou ele. O comentário da Regina me deixou pensando, admitiu Lara, não olhando para ele enquanto mexia o chá. Sobre filhos? Sobre como nossa situação é estranha, disse ela finalmente se virando para encará-lo. Daniel, há 2 semanas você quase me beijou no seu escritório. A observação direta o pegou desprevenido. Lara, não, ela interrompeu. Precisamos falar sobre isso, sobre o que está acontecendo entre nós. Daniel se aproximou dela lentamente. O que você acha que está acontecendo? Acho que estamos cruzando linhas que prometemos não cruzar, disse Lara, sua voz mais baixa agora. Acho que estamos desenvolvendo sentimentos que tornam nosso acordo complicado. E isso te incomoda? Lara olhou nos olhos verdes dele, vendo a mesma confusão que sentia. Me apavora, admitiu ela. Por quê? Porque eu nunca... Porque você vai ser minha primeira experiência real com intimidade, disse ela corando profundamente. E quando nosso contrato acabar em menos de 2 anos, você vai seguir sua vida, e eu vou ter que lidar com ter me apaixonado por alguém que sempre viu isso como negócio. A confissão de Lara de que seria sua primeira experiência íntima atingiu Daniel como um raio. Ele havia presumido que uma mulher de 25 anos teria tido relacionamentos, experiências. A vulnerabilidade pura na voz dela, o medo genuíno de se machucar, fez algo fundamental se mover dentro dele. Lara, disse ele suavemente, dando mais um passo na direção dela. Você está dizendo que nunca, confirmou ela, baixando os olhos. Sempre houve algo mais importante. Cuidar da minha mãe, estudar, trabalhar. E quando pensei em me envolver com alguém, sempre soube que seria algo sério para mim. Nunca consegui fazer coisas casuais. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, processando essa revelação. Sua esposa por contrato, a mulher que havia aceitado um casamento de conveniência por necessidade financeira, era pura de uma forma que ele nunca havia encontrado antes. E agora? Perguntou ele cuidadosamente.
Agora estou me apaixonando por um homem que me contratou para ser sua esposa, disse Lara com um riso amargo. Um homem que não acredita no amor, que vê relacionamentos como transações comerciais. Lara, não. Ela balançou a cabeça. Não diga que não é assim. Você mesmo disse. Preferiu um contrato a correr o risco de se envolver emocionalmente. Daniel a olhou por um longo momento, depois fez algo completamente inesperado. Caminhou até a gaveta onde guardavam documentos importantes da casa e pegou o contrato de casamento que ambos haviam assinado. Daniel, o que você está fazendo? Sem dizer uma palavra, ele rasgou o contrato ao meio, depois em quartos, depois em pedaços pequenos que espalhou sobre o balcão da cozinha. Você enlouqueceu? Disse Lara olhando para os pedaços de papel. Nosso acordo... Não quero mais um acordo, disse Daniel, voltando para perto dela. Não quero uma esposa por contrato. Então, o que você quer? Daniel colocou as mãos no rosto dela, forçando-a a olhar nos seus olhos. Quero uma chance de descobrir se o que estou sentindo por você é real. Quero tentar ser o homem que merece a confiança de uma mulher como você. Daniel, quero que você fique porque quer ficar, não porque precisa do dinheiro, continuou ele. Quero que, se você escolher estar comigo, seja porque acredita que podemos construir algo verdadeiro juntos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lara. E se não der certo? Então pelo menos teremos tentado algo real, disse Daniel, enxugando suas lágrimas com os polegares. E eu terei aprendido o que é amar alguém mais do que me proteger. Você me ama? Sussurrou Lara. Estou me apaixonando por você há semanas, admitiu Daniel. E a ideia de que você poderia ser minha apenas por obrigação contratual me deixa doente. Lara olhou para os pedaços do contrato espalhados pelo balcão, depois para o homem que havia acabado de destruir o acordo, que garantia sua segurança financeira, porque queria algo real com ela. Eu também estou me apaixonando por você, sussurrou ela. Desta vez, quando Daniel se inclinou para beijá-la, não havia contrato entre eles, nenhuma obrigação além do que seus corações pediam, e quando seus lábios se encontraram, ambos souberam que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta, e que não queriam voltar. O beijo foi diferente de tudo que Lara havia imaginado. Suave no início, Daniel pareceu entender instintivamente sua inexperiência, guiando-a gentilmente enquanto suas mãos permaneciam respeitosamente em seu rosto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Não temos que fazer nada que você não esteja pronta para fazer, disse Daniel, sua testa encostada na dela. Podemos ir devagar. Lara assentiu, tocando os próprios lábios ainda sensíveis do beijo. Daniel, sobre o dinheiro... Esqueça o dinheiro, interrompeu ele firmemente. O que sua mãe precisa, ela terá. Não porque temos um contrato, mas porque eu me importo com você. E as pessoas que você ama são importantes para mim. Mas e se as coisas não derem certo entre nós? Daniel segurou as mãos dela. Então vamos descobrir juntos, mas sem pressão, sem obrigações contratuais. Apenas nós dois tentando construir algo real. Nas semanas seguintes, sua relação se transformou gradualmente. Daniel começou a chegar em casa mais cedo, interessado em passar tempo com Lara. Eles jantavam juntos, conversavam sobre seus dias, e lentamente aprendiam os detalhes íntimos da vida um do outro, que não constavam em nenhum contrato. Lara descobriu que Daniel acordava sempre às 5 da manhã e lia por 1 hora antes de começar o dia. Que ele tinha uma cicatriz pequena no queixo de quando caiu da bicicleta aos 7 anos. Que sua comida favorita era feijoada, não os pratos gourmet que servia em jantares de negócios. Daniel aprendeu que Lara cantarolava quando estava feliz, que lia pelo menos 3 livros por semana e que tinha o hábito adorável de morder o lábio inferior quando estava concentrada. Descobriu que ela fazia um café perfeito e que suas opiniões sobre literatura eram surpreendentemente sofisticadas. Você deveria voltar a estudar, disse ele numa tarde de domingo enquanto a observava ler no jardim. Fazer um mestrado, talvez um doutorado. Com que dinheiro? Perguntou Lara, levantando os olhos do livro. Comigo, disse Daniel simplesmente. Quero apoiar seus sonhos, Lara, todos eles. A generosidade dele ainda a surpreendia, mas ela estava começando a acreditar que vinha de um lugar genuíno, não de obrigação. Uma noite, 3 semanas depois do beijo na cozinha,
Eles estavam assistindo a um filme na sala de estar quando uma cena romântica apareceu na tela. Lara sentiu Daniel se tensionar ao lado dela no sofá. "Você está bem?" perguntou ela. "É difícil", admitiu Daniel. "Estar perto de você, querer você, mas saber que preciso ser paciente." Lara desligou a televisão e se virou para encará-lo. "Daniel, eu aprecio sua paciência, mas talvez eu esteja pronta para dar o próximo passo." Os olhos verdes dele se intensificaram. "Lara, não quero que você se sinta pressionada." "Não me sinto", interrompeu ela suavemente. "Me sinto segura, confiante, com você." Daniel estudou seu rosto cuidadosamente. "Tem certeza?" Em resposta, Lara se inclinou e o beijou, desta vez tomando a iniciativa. O beijo rapidamente se intensificou. Anos de inexperiência sendo compensados pela paixão genuína que sentia por ele. "Não aqui", murmurou Daniel contra seus lábios. "Você merece algo especial." Ele a levou para o quarto dele, que ela nunca havia entrado antes. Era elegante, mas acolhedor, com uma vista deslumbrante para o oceano através de janelas amplas. "Lara", disse Daniel, parando antes de fechar a porta, "se você mudar de ideia a qualquer momento..." "Não vou mudar", disse ela com convicção. "Eu te amo, Daniel, e quero que você seja minha primeira vez, minha única vez." A sinceridade pura em sua voz quase derrubou Daniel. Nenhuma mulher havia jamais lhe oferecido algo tão precioso, tão irreversível. "Eu também te amo", disse ele, as palavras saindo naturalmente pela primeira vez em sua vida. "E vou cuidar de você, sempre." O que aconteceu depois foi uma descoberta gentil e apaixonada. Daniel tratou Lara como a coisa mais preciosa do mundo, guiando-a através de cada sensação nova, com paciência e amor. E quando finalmente se uniram completamente, ambos souberam que não havia volta. Eles pertenciam um ao outro de uma forma que transcendia qualquer contrato que pudessem ter assinado. 6 meses depois, Lara acordou na cama de Daniel, que agora era também sua cama, com o sol entrando pelas cortinas e o som das ondas do mar ao fundo. Daniel já estava acordado, observando-a com aquele sorriso que ela havia aprendido a reconhecer como sendo reservado só para ela. "Bom dia, minha esposa", disse ele, depositando um beijo suave em sua testa. "Bom dia, meu marido", respondeu ela, ainda se acostumando com o fato de que esses títulos agora significavam algo real. A transformação em suas vidas havia sido completa. Daniel havia implementado o projeto educacional com o apoio entusiástico de Lara, que se tornara a coordenadora geral do programa. Juntos, eles haviam inaugurado 3 bibliotecas comunitárias e estabelecido programas de tutoria que já beneficiavam centenas de crianças. "A revista Veja quer fazer uma matéria sobre nosso projeto", disse Daniel, passando os dedos pelos cabelos soltos dela. "E sobre nós, nossa história de amor." "Nossa história de amor", repetiu Lara, rindo. "Se eles soubessem como realmente começou, um casamento por contrato que se transformou em amor verdadeiro", disse Daniel. "Acho que é uma história linda." Lara se apoiou no cotovelo para olhá-lo melhor. "Você realmente acha?" "Acho que fomos 2 pessoas feridas tentando se proteger, e acabamos encontrando exatamente o que estávamos evitando", disse Daniel seriamente. "Você me ensinou que amar vale o risco de ser machucado." "E você me ensinou que posso ser amada exatamente como sou", respondeu Lara, tocando o rosto dele. Eles foram interrompidos pela chegada de Teresa com café da manhã numa bandeja, algo que ela havia começado a fazer desde que eles oficialmente se mudaram para o mesmo quarto. "Dona Rosa ligou", anunciou Teresa com um sorriso. "Disse que está se sentindo forte o suficiente para vir jantar aqui domingo." Lara sorriu radiante. Sua mãe havia se recuperado completamente da cirurgia e desenvolvido um carinho genuíno por Daniel, especialmente depois de descobrir que ele havia financiado não apenas a operação, mas também um apartamento confortável para ela em Copacabana. "E tem mais uma coisa", disse Teresa, estendendo um envelope elegante. "Chegou pelo correio hoje cedo." Lara reconheceu imediatamente a caligrafia elaborada. Era de Beatriz Monteiro, a mulher que havia sido tão condescendente no primeiro evento que frequentaram juntos. "O que ela pode querer?", murmurou Lara, abrindo o envelope. Era um convite para uma festa de aniversário, mas o que chamou a atenção foi o bilhete pessoal anexado. "Queridos Daniel e Lara",
Devo admitir que estava errada sobre vocês. É evidente para todos que se amam genuinamente. Peço desculpas por meus comentários iniciais e espero que possam nos honrar com sua presença. Beatriz. Daniel leu por cima do ombro de Lara e riu. Parece que convencemos até mesmo os céticos. Ou talvez apenas paramos de fingir, disse Lara. Mais tarde, naquele dia, enquanto caminhavam pela praia privativa da mansão, Daniel parou e se virou para Lara. Há algo que quero te dar, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Lara olhou para a caixa com confusão. Já temos alianças. Não é uma aliança, disse Daniel, abrindo a caixa para revelar um anel de noivado deslumbrante, um diamante solitário rodeado por pequenos diamantes em formato de flor. É um símbolo de que escolhemos estar juntos por amor, não por obrigação. Daniel. Lara ficou sem palavras. Sei que já somos casados legalmente, continuou Daniel, se ajoelhando na areia. Mas quero fazer o pedido direito desta vez. Lara Almeida, você quer se casar comigo? De verdade desta vez? Por amor para sempre, na alegria e na tristeza? Lágrimas escorriam pelo rosto de Lara quando ela disse: Sim, sim, quero me casar com você. De verdade, para sempre. Daniel deslizou o anel em seu dedo, ao lado da aliança simples que haviam usado para manter as aparências. Mas agora, tudo era real. Vamos fazer uma cerimônia de verdade, disse Daniel, levantando-se e envolvendo-a nos braços. Com sua mãe presente, com flores, com votos que escrevemos com o coração. E uma festa? Brincou Lara. A maior festa que o Rio já viu, prometeu Daniel, girando-a na areia. Quero que o mundo inteiro saiba que amo Lara Mendes Almeida e que ela me ama de volta. Enquanto se beijavam na praia com o sol se pondo atrás deles, ambos refletiram sobre a jornada incrível que os havia levado até ali. Haviam começado como estranhos unidos por necessidade, mas haviam descoberto que às vezes o amor chega quando menos esperamos, disfarçado de conveniência. E quando Lara olhou para o anel em seu dedo, brilhando sob a luz dourada do pôr do sol carioca, soube que havia encontrado não apenas um marido, mas seu verdadeiro lar. O contrato havia sido rasgado, mas o que construíram em seu lugar era indestrutível, um amor baseado em escolha, respeito mútuo e a coragem de ser vulnerável com outra pessoa. Afinal, as melhores histórias de amor às vezes começam com os motivos mais práticos e se transformam em algo mágico quando dois corações decidem parar de se proteger e começar a se entregar. Um ano depois do pedido de casamento na praia, Lara e Daniel estavam planejando sua cerimônia de renovação de votos quando uma ligação inesperada abalou suas vidas. Dr. Henrique Rocha, o advogado que havia originalmente redigido o contrato de casamento, apareceu na mansão numa tarde de terça-feira com uma expressão grave. Há um problema, anunciou ele quando se sentaram na sala de estar. O testamento do avô de Daniel está sendo contestado. Daniel franziu o senho. Contestado por quem? Seu primo Ricardo, respondeu Dr. Henrique. Ele está alegando que seu casamento é fraudulento, que foi arranjado apenas para cumprir as cláusulas do testamento. Lara sentiu o sangue gelar. Mas não temos mais contrato. Daniel o rasgou. Esse é justamente o problema, suspirou o advogado. Ricardo tem uma cópia do contrato original. Ele está argumentando que o casamento começou como farsa e, portanto, não deveria ser considerado válido para fins de herança. Que evidências ele tem? Perguntou Daniel, sua voz tomando o tom frio e controlado que Lara reconhecia dos negócios. Fotos de vocês nos primeiros eventos. Aparentemente, contratou um investigador que documentou o distanciamento entre vocês. Testemunhas que vão jurar que vocês pareciam desconfortáveis juntos inicialmente. Dr. Henrique consultou suas anotações. E, claro, o próprio contrato, que especifica claramente que se tratava de um acordo comercial. Lara se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Então ele pode realmente ganhar? É possível, admitiu o advogado. Se o juiz decidir que o casamento foi iniciado com bases fraudulentas, Daniel pode perder o controle da empresa. E qual seria a solução? Perguntou Daniel. Vocês precisariam provar que o relacionamento se tornou genuíno, que o amor verdadeiro superou o acordo inicial. Dr. Henrique pausou. Mas será um processo público. Toda a mídia estará focada em vocês. Sua vida privada será exposta.
Naquela noite, depois que o advogado foi embora, Lara e Daniel se sentaram no jardim em silêncio. O peso da situação pairava sobre eles, como uma nuvem escura. Talvez eu devesse me afastar, disse Lara finalmente. Se o casamento é o problema... Não, Daniel a interrompeu firmemente pegando sua mão. Lara, você é minha vida agora. Não vou deixar que meu primo destrua isso. Mas a empresa... A empresa é importante, mas você é essencial, disse Daniel virando-se para encará-la. Se eu tiver que escolher entre a herança do meu avô e a mulher que amo, escolho você sem hesitar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lara. Daniel, não posso deixar você perder tudo por minha causa. Você não está me fazendo perder nada, disse ele suavemente. Você me deu tudo o que realmente importa. Na manhã seguinte, Ricardo Almeida apareceu na empresa de Daniel para uma conversa amigável entre primos. Lara insistiu em acompanhar Daniel, querendo enfrentar a situação de frente. Ricardo era fisicamente similar a Daniel, mas havia algo calculista em seus olhos que imediatamente desagradou Lara. Daniel, podemos resolver isso facilmente, disse Ricardo, se acomodando na poltrona do escritório como se já fosse o dono. Você se divorcia da... Professora, casa com alguém apropriado da nossa sociedade, e eu retiro a contestação. Ou? Perguntou Daniel friamente. Ou vou provar que vocês fraudaram o testamento do vovô, e ficarei com a empresa que sempre deveria ter sido minha. Ricardo sorriu maliciosamente. Tenho evidências suficientes para arruinar ambos. Lara sentiu raiva crescer em seu peito. O que você ganha com isso, Ricardo? Destruir a felicidade do seu próprio primo? Ganho justiça, replicou Ricardo. A empresa Almeida sempre foi uma questão de família tradicional. Daniel se casou com uma caça-níqueis para burlar as regras. Cuidado com o que diz sobre minha esposa, disse Daniel, sua voz perigosamente baixa. Ou o quê? Vai me processar também? Ricardo riu. Daniel, aceite a realidade. Você pode ter se apaixonado por ela eventualmente, mas o casamento começou como fraude, e isso é tudo que preciso provar. Depois que Ricardo saiu, Lara se sentou pesadamente na cadeira em frente à mesa de Daniel. Ele está certo, disse ela baixinho. Começamos com fraude e terminamos com amor verdadeiro, Daniel respondeu, se ajoelhando ao lado da cadeira dela. Lara, não importa como começou, importa onde chegamos. Mas e se não conseguirmos provar isso? E se perdermos tudo? Daniel segurou o rosto dela entre as mãos. Então, começaremos de novo, juntos, você e eu contra o mundo se necessário. A determinação em sua voz fez Lara perceber que ele realmente falava sério. Estava disposto a abrir mão de tudo pela felicidade deles. Está bem, disse ela, cobrindo as mãos dele com as suas. Vamos lutar. Vamos provar que nosso amor é real. Juntos? Juntos. O julgamento começou 3 meses depois, transformando-se no escândalo judicial mais comentado do Rio de Janeiro. Todos os dias, fotógrafos esperavam Lara e Daniel na entrada do fórum, e os tabloides especulavam sobre cada detalhe de suas vidas. A professora e o milionário, amor ou interesse? Estampava a capa de uma revista. Casamento falso ou verdadeiro amor? Perguntava outra. Dr. Henrique havia construído uma defesa baseada em demonstrar a evolução genuína do relacionamento. Ele apresentou evidências da transformação de Daniel, como havia mudado seus hábitos, implementado projetos sociais e se tornado uma pessoa mais feliz e equilibrada. Senhores jurados, disse Dr. Henrique em seu argumento inicial, vocês vão ver que sim, este casamento começou como um acordo, mas também vão ver como 2 corações solitários encontraram um no outro exatamente o que estavam procurando. Não dinheiro ou status, mas amor verdadeiro. O advogado de Ricardo, por sua vez, pintou um quadro de manipulação e interesse financeiro. Esta mulher viu uma oportunidade e a agarrou. Seduziu um homem vulnerável e o convenceu a rasgar um contrato que a beneficiava financeiramente. Durante 3 dias, testemunhas foram chamadas. Teresa testemunhou sobre como havia visto o relacionamento evoluir, como Daniel havia se tornado mais humano e feliz. Dona Rosa, a mãe de Lara, emocionou o tribunal ao falar sobre como Daniel havia cuidado dela, como um filho verdadeiro, muito além do que qualquer contrato exigiria. Ele não precisava vir me visitar no hospital, disse Dona Rosa com lágrimas nos olhos. Não precisava se lembrar do meu aniversário ou me levar para jantar toda semana, mas faz isso
porque ama minha filha de verdade. Mas o momento decisivo veio quando Lara e Daniel foram chamados para testemunhar. Senhora Almeida, perguntou o advogado de Ricardo durante o interrogatório cruzado. Não é verdade que aceitou se casar com meu cliente apenas pelo dinheiro? Inicialmente sim, respondeu Lara honestamente, causando murmúrios no tribunal. Minha mãe estava morrendo e eu precisava de dinheiro para o transplante. Então admite que fraudou o testamento? Não, disse Lara firmemente. Admito que aceitei um acordo que se transformou em algo muito maior. Quando Daniel rasgou nosso contrato, ele eliminou qualquer obrigação que eu pudesse ter. A partir daquele momento, escolhi ficar porque eu amava. E por que deveríamos acreditar nessa conveniente transformação? Foi então que Lara fez algo que não estava planejado. Ela se levantou e olhou diretamente para os jurados. Porque se fosse apenas pelo dinheiro, eu teria mantido o contrato, disse ela com voz clara. O acordo me garantia R$500 mil iniciais e 50 mil por mês durante 2 anos. Quando Daniel o rasgou, perdi essa segurança financeira. Se fosse interesseira, teria protestado, insistido para manter o acordo. Ela pausou, olhando para Daniel com amor evidente em seus olhos. Mas não protestei porque entendi que ele estava me oferecendo algo muito mais valioso, a chance de ser amada de verdade, não por obrigação contratual. Quando Daniel testemunhou, sua sinceridade foi evidente para todos no tribunal. Meu avô queria que eu me casasse porque acreditava que o amor torna os homens melhores, disse Daniel. Ele estava certo. Lara me tornou um homem melhor. Me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que amar vale qualquer risco. Senhor Almeida, perguntou o Dr. Henrique, se perdesse a herança hoje, se arrependeria de ter se casado com Lara? Jamais, respondeu Daniel sem hesitar. Prefiro ser pobre com ela do que rico sem ela. A deliberação dos jurados durou 4 horas. Quando voltaram, o silêncio no tribunal era ensurdecedor. Em relação à contestação do testamento, anunciou o juiz, consideramos que, embora o casamento tenha começado como acordo comercial, a evidência apresentada demonstra claramente que evoluiu para um relacionamento genuíno baseado em amor mútuo. O testamento será mantido válido. O alívio que Lara sentiu foi tão intenso que ela quase desabou. Daniel a abraçou forte, sussurrando, "Nós conseguimos", em seu ouvido. Mas o juiz não havia terminado. Entretanto, continuou ele, o tribunal reconhece a complexidade ética desta situação. Portanto, determinamos que 30% da herança seja doada para instituições de caridade educacional, refletindo os valores que o casal demonstrou durante este processo. Daniel e Lara se entreolharam e sorriram. Era perfeito. Podiam manter a empresa e expandir ainda mais seu projeto educacional. 3 meses depois, na cerimônia de renovação de votos que finalmente aconteceu na praia de Ipanema, com mais de 200 convidados presentes, Lara e Daniel selaram publicamente um amor que havia resistido ao teste mais difícil. Eu, Daniel, prometo amar você, Lara, não porque um contrato exige, mas porque meu coração escolhe, disse ele durante os votos que haviam escrito juntos. Eu, Lara, prometo amar você, Daniel, não por segurança ou benefício, mas porque você me mostrou o que significa ser verdadeiramente amada, respondeu ela. Quando se beijaram como marido e mulher pela 2ª vez, mas pela primeira vez por escolha pura, os convidados explodiram em aplausos. Dona Rosa, radiante em um vestido azul que Daniel havia insistido em comprar para ela, sussurrou para Teresa, "Eles são prova de que Deus escreve certo por linhas tortas." E enquanto dançavam sua primeira dança como casal verdadeiro, com as luzes da cidade cintilando ao fundo e o som das ondas como trilha sonora, Lara e Daniel sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que havia crescido da necessidade, florescido na adversidade e se fortalecido diante dos desafios. Afinal, às vezes o melhor amor é aquele que você não estava procurando, que chega disfarçado de conveniência e se revela como destino.